Olá, seja bem-vindo. A esta hora vamos começar a nossa aula. Você que entra pela primeira vez neste canal, quero lhe desejar mais uma vez boas-vindas. Acima de tudo, pedir a sua contribuição no crescimento deste canal. É simples, você não precisa doar dinheiro, você não precisa fazer uma outra coisa. Por apenas um clique na área onde vem subscrição, apenas um clique na parte onde vem gosto, você está a dizer que, professor Pedro, continue a produzir mais conteúdos para nós. E eu irei agradecer bastante e assim irei produzir mais conteúdos para você e para os outros, ajudando no seu processo de ensino e aprendizagem. Vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje está ligada à segunda aula de Ciências Humanas. Bom, na minha aula introdutória eu dizia que as Ciências Humanas é uma área da saúde que está ligada ao estudo de toda a conjuntura que envolve os seres humanos. Bem, por que os enfermeiros tinham que estudar ou têm de estudar as ciências humanas? Razões bastante simples e concretas é que o enfermeiro ele lida com os seres humanos, ele trabalha no ambiente hospitalar com seus colegas, e os colegas são seres humanos. Ele trabalha no ambiente hospitalar com os acompanhantes dos pacientes. Os acompanhantes dos pacientes são seres humanos. Ele trabalha com os próprios doentes, que é o seu foco. Os doentes são seres humanos. É por esta razão que, no âmbito da formação do enfermeiro, tende a ter essa abordagem didática das ciências humanas. Eu também fiz a apresentação daquilo que nós iríamos desenvolver ao longo deste módulo. Falei do papel, falei do perfil, falei de gênero, sociedade, falei de tarefas do enfermeiro, falei das áreas de atuação, entre outros. Mas hoje irei me deter mais nos locais de prestação de atividades do enfermeiro. Olha, já imaginou quando você terminar o curso, onde é que você irá prestar as suas atividades? Não faz nenhuma ideia. Estou aqui para lhe ajudar. Você, quando terminar o seu curso, ou todo enfermeiro que vai concluir o seu curso de formação, ele terá certos locais onde vai prestar as suas atividades. No geral, são 2 locais onde o enfermeiro vai prestar as suas atividades. O primeiro local chama-se hospital e o segundo local chama-se IDF, Instituto de Formação de Pessoal de Saúde. Portanto, nos hospitais, que tipo de hospitais o enfermeiro vai prestar as suas atividades? Nós sabemos que existem muitos hospitais de acordo com a sua classificação ou de acordo com seus níveis. O enfermeiro geral, será que tem diferença os locais onde vai prestar as atividades um enfermeiro geral e um enfermeiro superior ou um enfermeiro mestrado? Afinal de contas, não existe diferença. Os mesmos locais onde um mestrado, onde um PhD em enfermagem vai prestar as atividades são os mesmos locais onde um enfermeiro geral, onde um enfermeiro básico, onde um enfermeiro elementar vai prestar as suas atividades. As atividades de enfermagem são prestadas em hospitais e são prestados nas instituições de formação. Como é que estão organizados esses hospitais? Os hospitais estão organizados em níveis ou categorias. Quais são esses níveis? Quais são essas categorias? São 5 níveis ou 5 categorias. 5 níveis ou 5 categorias. Primeiro nível chama-se nível primário, do primeiro. O segundo nível chama-se nível secundário, de second, segundo. O terceiro nível chama-se terciário, do 3, terceiro.
O terceiro nível chama-se quaternário, do 4. E o quinto nível chama-se nível de referência. É o nível máximo ou organizacional dos hospitais que representa os demais níveis. Todos os níveis, o nível primário ao nível quaternário, se não conseguir resolver os problemas do paciente, os pacientes serão encaminhados ao nível de referência. Quais são os hospitais que fazem parte do nível primário? Todos os postos de saúde, aonde existir, e todos os centros de saúde. É bem provável você ouvir que os postos de saúde já não existem. É certo, mas outrora os postos de saúde existiam no nosso país. Quais são os hospitais que fazem parte do nível secundário? No nível secundário encontramos todos os hospitais distritais, gerais e rurais. Esses são hospitais do nível secundário. São hospitais da segunda categoria para atender a conjuntura populacional ou o nosso grupo-alvo, que são os pacientes com as suas determinadas enfermidades. Por exemplo, hospitais distritais rurais, podemos encontrar o Hospital Rural de Nhamatanda, em Sofala. Podemos encontrar o Hospital Geral de Mavalane, no Maputo. Quais são os hospitais que fazem parte do nível terciário? No nível terciário nós encontramos hospitais provinciais. Aqueles hospitais que representam a província são aqueles hospitais que fazem parte do nível terciário. Exemplo, em Maputo, o Hospital Provincial da Matola. Exemplo, em Inhambane, Hospital Provincial de Inhambane. Exemplo, em Gaza, Hospital Provincial de Gaza. Exemplo, em Sofala, Hospital Provincial de Sofala. Atenção, atenção, em Sofala não tem um hospital provincial, só tem o Hospital Central e em construção um hospital geral. Em Manica temos o Hospital Provincial de Chimoio. Em Tete, Hospital Provincial de Tete. Na Zambésia, Hospital Provincial da Zambésia e Hospital Central de Quelimane. Em Nampula não temos hospital provincial, apenas temos hospital central e em construção hospital geral. Em Cabo Delgado, Hospital Provincial de Cabo Delgado. Em Niassa, Hospital Provincial de Niassa. E os hospitais que fazem parte do nível quaternário são todos hospitais centrais, cujos hospitais provinciais não têm a capacidade de resolução dos problemas do paciente. Nós encaminhamos todos os pacientes para hospitais centrais. Exemplo, Hospital Central de Maputo, Hospital Central da Beira, Hospital Central de Nampula e Hospital Central de Quelimane. E o último nível, que é o nível de referência. No nosso país, nós usamos o Hospital Central de Maputo, ao mesmo tempo é usado como hospital de referência. Portanto, esses são os locais de prestação de atividades do enfermeiro a nível hospitalar. Mas o enfermeiro pode prestar as suas atividades numa instituição de formação de ensino. Exemplo, Instituto de Ciência de Saúde de Maputo, Instituto de Ciência de Saúde de Infulene, Instituto de Ciência de Saúde de Chimoio, Instituto de Ciência de Saúde da Beira, entre outros institutos
quer públicas, quer privados. Atenção, gostaria aqui de salientar para que não tenha equívoco ou não confunda entre os locais de prestação de atividade e as áreas de atuação. Os locais de prestação de atividades do enfermeiro são dois locais. O enfermeiro presta as suas atividades nos hospitais e nos institutos de formação. E os locais? Quantos são os locais? Ou seja, as áreas. Quantos são as áreas de atuação do enfermeiro? As áreas de atuação do enfermeiro, meu caro estudante, são 3 áreas. O enfermeiro atua na área assistencial. O enfermeiro atua na área gestacional, na área de gestão, e o enfermeiro atua na área de formação. Professor, eu não entendi qual é a diferença que existe entre locais de prestação de atividades do enfermeiro e áreas de atuação. Explica melhor. Espera um pouco, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos dizer que às 15 horas temos um encontro, mas nós vivemos em pontos diferentes. E eu quero que a gente nos encontremos na Baixa. E eu digo, às 15 horas nos encontramos na área da Baixa, da cidade da Beira, ou na área da Baixa, da cidade de Maputo. Mas veja só que a área da Baixa é vasta. É uma área grande. Percebe? É impossível que você saiba aonde você vai me encontrar estrategicamente, porque a Baixa tem uma dimensão grande. É preciso que eu indique o local. A área da Baixa, estrategicamente no Alto Maé, estrategicamente na paragem Belida. Aí é possível encontrar o docente Pedro Sabonete nesta área, ou neste local. Pegou a ideia? Agora, estamos a dizer que o local é onde o enfermeiro vai executar as atividades. Não é a área. A área é a dimensão onde as atividades serão desenvolvidas. Ou por outra, as áreas envolvem as atividades. Ou as atividades estão dentro das áreas. Não é possível ter as atividades fora das áreas. Então, meu caro estudante, não faça equívoco. Quando te perguntar locais de prestação de atividades do enfermeiro, diga são 2. Nos hospitais e nos institutos de formação. Quando te perguntar as áreas de atuação do enfermeiro, diga são 3 áreas. Área assistencial, área de gestão e área de formação. Veja só, na área assistenciais, quais são as atividades que o enfermeiro faz. Na área assistencial, o enfermeiro presta cuidados de enfermagem ao paciente. O enfermeiro aplica injeção. O enfermeiro administra sangue. O enfermeiro colhe sangue. O enfermeiro faz drenagem de abscesso. Essas atividades, onde é que ele executa? Presta onde essas atividades? Essas atividades o enfermeiro presta na unidade sanitária. Por isso, as áreas são diferentes dos locais. O enfermeiro atua na área assistencial e presta as suas atividades como administração de medicamento aonde? No local, hospital. Na área de formação, o enfermeiro exerce a função do formador, de lecionador, aquele que ministra as aulas, que forma outros enfermeiros. Qual é o local onde ele forma os enfermeiros? Nos institutos. Na área de gestão, ele faz a gestão de o que, por exemplo? Recursos humanos. Ele faz a gestão de o que, por exemplo? De patrimônios do Estado ou infraestruturas hospitalares. Mas ele faz a gestão aonde? Qual é o local onde ele faz a gestão? Ele faz a gestão no hospital, ele faz a gestão nos institutos de formação.
Ficou claro? Sim, pegou a ideia. E para terminar esta aula, deixa que eu coloque aqui algumas qualidades, aquilo que nós falamos sobre o perfil do enfermeiro. Olha, quando nós queremos entender ou temos a pretensão de conhecer alguém, seja uma amiga nova, nós, se nunca ouvimos, nós precisamos saber as suas qualidades. Nós precisamos conhecer as suas qualidades. Nós precisamos conhecer as suas características. Se estamos a conversar com a amiga a partir das plataformas digitais, se não tiver a imagem, nós pedimos que a amiga ou o amigo coloque o perfil dela ou dele. Coloque uma foto para nos apresentar as qualidades deste amigo que nós queremos conversar com ele. Você também não pode fazer o curso de enfermagem sem saber quais são as qualidades, qual é o perfil do curso de enfermagem. Você precisa saber que o enfermeiro, a carreira que você segue, a profissão que você escolheu para servir no futuro, tem certas qualidades que você precisa elencar. Quais são essas qualidades? A primeira qualidade que nós encontramos para o enfermeiro é aquilo que nós dissemos que o enfermeiro deve ter empatia. Ou seja, um dos perfis é o enfermeiro ser empático. O que é ser empático? Caro estudante, ser empático é o enfermeiro colocar-se no lugar do paciente. Como colocar-se no lugar do paciente? Será que o enfermeiro também tem que estar doente como o doente está? Não, não, não. Colocar-se no lugar do paciente é sentir as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas sensações que o nosso paciente está sentindo. Ali, você tem a perspectiva de como você ajudar aquele paciente se você está no lugar dele. Imagina um paciente que sofreu um acidente, partiu o osso, que nós chamamos de fratura. Você deve colocar-se no lugar daquele paciente. Imagina se fosse eu que parti o osso, fraturei o osso. O que eu precisaria dos enfermeiros? É, obviamente, que você precisaria da ajuda do enfermeiro. Se você ter noção disso e colocar na sua mente e no seu coração, você ajudará as pessoas que necessitam sem muitas dificuldades. É isso que é exigido a um enfermeiro como qualidade ou como perfil. O segundo perfil, nós encontramos que o enfermeiro deve ter estabilidade emocional. O que é estabilidade emocional? O enfermeiro deve ter um equilíbrio, um controle de si próprio. Controlar o quê? As suas próprias emoções. Nem sempre a nossa profissão será mar de rosa. Passaremos por momentos de dificuldades. Passaremos por momentos de tensão. Passaremos por sentimentos negativos. Passaremos por situações de baixa autoestima. Nessa toda conjuntura que o enfermeiro vai vivenciar, vai experimentar esses momentos amargos, momentos de desconforto, é necessário que o enfermeiro consiga se controlar. Imagina você recebe uma informação angustiosa de que um dos seus parentes sofreu um acidente ou provavelmente um dos seus parentes perdeu a vida enquanto você está a trabalhar. Qual deve ser a sua postura? Qual deve ser o seu perfil? Você deve saber se controlar até que consiga, por exemplo, terminar o turno ou comunicar ao seu chefe para que ele te dê uma dispensa para você conseguir ir para casa e gerir a situação. Não é naquela hora, porque ouviu que o parente está gravemente doente e você não atendeu os outros doentes. Não é porque os problemas que você está a viver de ordem social e de ordem familiar afetem os outros doentes. Não. O enfermeiro deve ter estabilidade emocional. Não é só esses dois perfis que eu já mencionei. Ainda temos outros perfis que o enfermeiro precisa carregar na sua vida estudantil, bem como na sua vida profissional. Qual é o outro perfil? A seguir vem a habilidade na comunicação. Veja como eu comunico contigo. Veja como eu estou a falar contigo. É preciso que o enfermeiro saiba comunicar com seus pacientes. É preciso que o enfermeiro saiba comunicar com seus colegas. É preciso que o enfermeiro saiba comunicar com os acompanhantes dos seus doentes. Isso é que é preciso que o enfermeiro tenha como qualidade e como perfil.
Não é só esses 3 perfis que eu já mencionei. Ainda vem mais um outro perfil. O que o enfermeiro deve ter como qualidade novamente? O enfermeiro deve ser atencioso na execução das suas tarefas. Não pode o enfermeiro executar nenhuma das suas tarefas sem que ela dê a máxima atenção daquilo que ele for a fazer. O enfermeiro deve ser um enfermeiro calmo, tranquilo e enfermeiro sereno. Nenhum momento o enfermeiro deve ser um enfermeiro agitado. Porque todos aqueles enfermeiros agitados vão perturbar a forma de prestação de seus cuidados. Vão contrariar as medicações. Vão contrariar os processos dos pacientes. Isso não deve acontecer na nossa profissão. Qual é a outra qualidade? Qual é o outro perfil? Atente-se, digo-te já. O outro perfil é que o enfermeiro deve ter a capacidade da resolução de conflito. Deve ter a capacidade da resolução dos problemas. No ambiente hospitalar, existem vários problemas de várias ordens que podem afetar a ele próprio. Existem problemas que podem afetar aos pacientes. Existem problemas que podem afetar aos acompanhantes. Pode ocorrer roubos entre acompanhantes, assim como entre doentes. Pode ocorrer problemas de que não há sangue no banco de sangue. Pode ocorrer problemas de que não tenha material. Toda essa conjuntura de problema, o enfermeiro deve ter a capacidade de solucionar sem causar tumultos ou agitação. Ainda esperava mais ouvir outros perfis e outras qualidades. Deixa-te dizer que são várias qualidades, são vários perfis que o enfermeiro deve elencar. Mas, ao mínimo disto que eu já te disse, já é o suficiente para você tomar a sua carreira e tomar a sua profissão com segurança. Já é suficiente para você conhecer qual é o tipo de enfermeiro que se espera no futuro. Eu quero deixar o meu muito obrigado e convidar na próxima aula, onde irei falar exatamente das competências do enfermeiro. O que cabe o enfermeiro fazer? Quais são as competências que o enfermeiro poderá ter depois de ser formado? Quais são? Digo, por exemplo, o que de certeza vai garantir, vai nos mostrar, vai nos dar satisfação de que esse enfermeiro realmente foi formado e ele tem competência. Então, esta aula que eu quero convidar para que não perca. Será a 3ª aula de Ciências Humanas que eu irei deixar aqui no canal do YouTube. Atenção! Ao terminar este vídeo, peço mais uma vez, lembre-se de subscrever. Se você quer que este canal cresça, continuemos a fazer vídeos, continuemos a fazer conteúdos para ti, peço que tu se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho. Clica no sininho, porque o sininho é que vai te informar que já o docente Pedro Sabonete lançou um novo vídeo. Isso vai ser bom, tanto para mim e tanto para você. O canal não é só para mim, o canal é nosso, porque você precisa ter conteúdos de qualidade. Você precisa ser acarinhado, você precisa ser oferecido informação na primeira mão. Espero que convide também os outros seus colegas, os outros seus amigos. Partilhe o link. Ou seja, indique com que ele pesquise no YouTube, Docente Pedro Sabonete. Indique com que eles pesquisem no Facebook, a minha página, Docente Pedro Sabonete. Também indique com que ele pesquise no Instagram, Docente Pedro Sabonete. Em todas essas plataformas digitais. Peço para se subscrever, peço para me seguir, para que continuemos a crescer em prol deste processo de ensino e aprendizagem. Muito obrigado, até ao próximo live. Tchau!